E aí pessoal, aqui é o Elias, professor de História de vocês. Estamos aqui hoje para dar continuidade à nossa discussão sobre o período regencial, né? A gente vem discutindo já é, alguns aspectos, né, desse momento aí que é o período de transição ali entre o primeiro reinado, após a abdicação do Dom Pedro I, e o início do segundo reinado, né, que é quando você vai ter a coroação do Dom Pedro II, e aí um período aí de quase 50 anos, né, até o golpe da República lá em 1889, tá? Então, hoje a gente vai falar mais sobre as revoltas. A gente já começou a falar sobre as revoltas na aula passada, a gente falou mais sobre a revolta dos malês, então hoje a gente vai falar especificamente sobre as revoltas coloniais, as revoltas regenciais, na verdade. E aí a gente vai falar sobre a balaiada, sabinada, cabanagem e também sobre a revolta farroupilha. Então, essas quatro revoltas de grande importância durante o período regencial, a gente vai comentar cada uma delas, tá? Então, é muito importante fazer a leitura do capítulo. Também, né, eu vou indicar que façam as anotações das aulas gravadas, porque a maior parte dessas revoltas não está lá no livro de vocês, então vale a pena anotar, porque aí é um conteúdo extra e vai ajudar vocês na hora de resolver os TDs, tá certo? E aí, qualquer dúvida que surgir, seja durante a leitura, seja durante a aula aqui, durante o vídeo, anotem e enviem para mim lá no Google Class que eu vou responder também assim que possível, tá certo? Então vamos lá para nossa aula para a gente poder começar, tá? Então vamos lá. Como eu já falei anteriormente, pessoal, né, o período regencial ele é um período marcado por muita instabilidade política, é, ocasionado ao mesmo tempo pelo interesse de autonomia, né, das diversas elites locais das províncias, né, que vão se descontentar com as políticas centralizadoras, e ao mesmo tempo pela ausência de uma figura central, né, que aí no caso é uma figura entre aspas aí legítima, que seria um imperador. Então a ausência de um imperador que centralizava e estabelecia um diálogo entre os interesses das várias elites locais que existiam, né, por toda a extensão do império, faz com que, né, esse momento seja um momento marcado por uma série de revoltas é, com interesses muito particulares, né? Então não são revoltas que vão se expressar da mesma forma. Você vai ter várias revoltas diferentes por motivos diferentes, né? E com é, de, é, desenvolvimentos bem diferenciados, tá? Então a primeira das revoltas que a gente vai comentar é justamente a cabanagem. A cabanagem foi uma das revoltas, vamos dizer assim, mais violentas, né, do período ali da regência. Ela ocorre entre 1835 e 1840, e ela se torna muito violenta pela intensidade do processo, de como ele se deu, como também pela repressão, né, que, que é desferida aí sobre esse movimento de cunho bastante popular, né? Ainda que houvesse ali a participação de elite local, mas é um movimento que tem a sua origem aí entre os populares. E aí você vai ter um saldo aí bem alto de mortos, né? De quase 30 mil mortos aí ao longo desses 5 anos, tá? Então a cabanagem, né, ela recebe esse nome, pessoal, principalmente por estar atrelada ao movimento, né, ligada às camadas mais pobres, né, chamados de cabanos, né, que viviam literalmente, né, em cabanas que eram construídas geralmente na margem dos rios, né. Então, por isso que a revolta ela foi denominada dessa forma. Isso significa dizer que essa é uma revolta estritamente popular? Não, né? Você vai ter a participação de outros setores da sociedade nessa revolta, né? Que vai atrelar aí, vamos dizer assim, interesses das camadas populares, reivindicações populares e também reivindicações da elite. Ela ocorre lá no Grão-Pará. O Grão-Pará, para quem não sabe, é a região que hoje seria aí mais ou menos o estado, né? Que compõe hoje os estados do Amazonas, do Pará, Rondônia, né, o Amapá ali. Aquela região norte quase toda ali era chamado de província do Grão-Pará durante a época do Império. E é uma região que na verdade teve muito ligada, né, a Portugal por muito mais tempo do que provavelmente qualquer outra província, né, do Brasil. Não é à toa que, por exemplo, o Grão-Pará só reconhece assim, a independência do Brasil lá em 1823, né, se une aí ao Império e tudo mais. Mas o fato é que
nessa região você vai ter um número realmente bem grande de mestiços, né, indígenas, trabalhadores pobres, né, libertos e tudo mais, que se insatisfazia, né, na verdade já desde o primeiro reinado, então desde lá do governo do Dom Pedro I já havia uma insatisfação recorrente, uma série de revoltas já vinham ocorrendo lá na região do Grão-Pará. E essa população, né, composta majoritariamente, né, por esses setores mais empobrecidos, ela contrastava com uma minoria de comerciantes portugueses, né, elite local, proprietários de terra. Como eu falei, desde lá do primeiro reinado, ele já existiam várias revoltas, principalmente em relação ao custo de vida, né? Principalmente dessas populações mais pobres e tudo mais, que sentiam, né, dificuldade de sobreviver dentro de uma crise política e econômica que já se arrastava desde o primeiro reinado, né? Além disso, e aí algo que vai estar mais atrelado aos interesses da elite local, né? Você vai ter um domínio muito forte, né, dos portugueses em relação aos cargos públicos, aos altos cargos públicos que interessavam a outras camadas da sociedade, né, e também aos proprietários, à elite brasileira. Então, isso, a insatisfação dos populares, né, principalmente aí com o custo de vida, né, com a sua sobrevivência, ao mesmo tempo, o interesse da elite local de assumir esses cargos que até então eram governados pela assim, pela população portuguesa, de origem portuguesa, vai fazer com que, né, eles aliassem, né, um interesse ao outro, né, assim, né, são interesses diferentes, mas vamos dizer assim, a elite ela vai absorver essas reivindicações para utilizar isso como força, né, no processo político. E aí você vai ter, né, o desencadear de uma revolta lá em 1835, lá no Grão-Pará. O estopim do processo é quando, né, é nomeado lá o presidente da província, Bernardo Lobo de Souza, e ele é nomeado, né, justamente para conter as revoltas que já ocorriam, né, naquele momento, e ele passa a reprimir uma série de revoltas, né, de forma realmente bastante intensa e violenta, o que vai, vamos dizer assim, inflamar os ânimos ainda mais, né? E aí você vai ter a eclosão dessa revolta em 1835, quando esses cabanos, né, e membros dessa elite vão e tomam, né, Belém, que é a cidade, eles partem, né, e tomam a sede do governo. Eles executam, né, o Bernardo Lobo de Souza, que era o presidente da província, e nomeiam um dos líderes, né, que é o Félix Malcher, para o cargo de presidente, que depois vai sofrer também, né, com o processo. E aí você vai ter, durante esse período em que o Félix Malcher está no poder, eles vão tentando estender, né, o domínio aí, pela região do Grão-Pará, de maneira geral, não é à toa que tem historiador que não fala apenas numa cabanagem, né, mas em cabanagens, né, no plural, no sentido de que não seria apenas uma, mas várias. E mesmo com a chegada desses cabanos ao poder, né, esse governo cabano, né, como seria chamado, ele não atende às demandas, principalmente dos setores mais pobres, né, o que vai levar, por exemplo, a uma série de revoltas de escravizados, né, de ex-escravos, que ocorre entre 1835 e 1840, e o próprio governo cabano passa a reprimir essas revoltas, o que vai também, né, claro, fazer com que o Malcher seja, então, passe a ser visto de certa forma como um traidor, né, entre as camadas mais empobrecidas. Então, esse movimento, ele tem, como eu falei, ele tem um caráter, ele tem uma participação efetiva de uma das camadas mais pobres, mas ele também está atrelado a interesses das elites locais. Então você vai ter um conflito de interesses dentro desse movimento, que é também um dos fatores que enfraquece o próprio movimento, né? Então o governo do Império só vai conseguir a vitória, né, lá em 1840, né, já depois, quando o Dom Pedro já chegava ao poder
se coroava com Pedro II, né? Então você vai ter uma repressão violenta e um saldo aí de aproximadamente 30 mil mortos nessa revolta, né? Então essa é uma das revoltas que ocorre durante o período regencial, né? Então tá aqui o modelo aqui que eu estava falando, né? O que seriam as cabanas, né? Então você vai ter pessoas que viviam nesse tipo de habitação, né? Eram as cabanas, e aí por isso eles passam a ser chamados de cabanos, né? E aí o movimento passa a ser chamado de cabanagem, ainda que o movimento como um todo não tenha sido liderado apenas pelos mais empobrecidos, pelos mais pobres. Vai ter também a participação dessa elite. Outro movimento que durou, né, muito tempo e que foi também um dos maiores movimentos do período é a chamada Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha, né? Ela é uma guerra civil aí que dura de 1835 até 1845, ou seja, já dentro do segundo reinado, né? E o que foi esse movimento, a Guerra dos Farrapos, o que foi a Revolução Farroupilha? Foi um movimento que eclodiu em específico, né, na província do Rio Grande do Sul, liderada pelos estancieiros, né? Quem eram os estancieiros? Os estancieiros eram os criadores de gado, né? Você vai ter ali no Rio Grande do Sul uma boa parcela da elite local que era criadora de gado, né? E comerciante e produtora, né? Tanto leite como também do charque, né? Da carne salgada. Então essa elite ela vai ficar bastante insatisfeita durante o período regencial, né, que é onde eclode esse movimento. Ele se sentiu prejudicado pelos tributos, né, pelos impostos que eram pagos sobre o sal, sobre a circulação, né, dos rebanhos entre o Brasil e Portugal, ou o Brasil e Uruguai. E além de tudo, as taxas que eram cobradas, né, sobre os produtos importados. No caso aí, o mate, né, que é usado para fazer chá, aquelas coisas lá, e o charque, né, que também era importante. Então, quer dizer, e o negócio era tão assim, porque os produtos eram tão tributados, né, tinham muitos impostos sobre o charque produzido no Rio Grande do Sul, que o charque do Rio Grande do Sul tendia a ser mais caro do que o charque que era importado de outras regiões de fora do Brasil. Então isso desagradava, né, a esses comerciantes, a esses produtores, né, porque eles se consideravam prejudicados, né? Como é que eles viviam no Brasil, produziam charque, e o charque deles, em decorrência das taxas e tudo mais, tendia a ser mais caro do que aquela carne que era importada de outras regiões, no caso Uruguai, né, Argentina e tal. Isso vai despertar, né, a insatisfação desses produtores. E no caso aqui da Farroupilha você vai ter, né, uma série de personagens aí de grande importância. No caso aí o Bento Gonçalves, você tem até uma cidade chamada Bento Gonçalves lá no Rio Grande do Sul. Você vai ter o Giuseppe Garibaldi, né, que foi um revolucionário de origem italiana, né, que vem para cá e luta na Revolução Farroupilha e também vai lutar lá no processo de unificação da Itália, né, mais para frente. Então, quer dizer, você vai ter um sentimento, né, de insatisfação para com o governo central, né? Então, novamente, a grande questão era a forma como o governo estava sendo tocado naquele momento. Eles, né, vão se organizar, né, e a partir de 1935 eles então resolvem tomar a sede do governo e depor, né, o presidente da província, nomeando aí o Bento Gonçalves, né, que passa a ser de certa forma um dos líderes, né, da revolução. Em 1838 eles proclamam a República Rio-Grandense, né, ou também chamada de República Piratini, e vão estendendo esse movimento para diversos locais da região do Rio Grande do Sul, né? Em 1839 eles invadem Laguna e proclamam a chamada República Juliana. A República Juliana durou pouquíssimo, né? Questão de meses, mas evidenciava esse caráter republicano desse movimento, né? A guerra civil, e essa guerra vai envolver basicamente todos os estados, né? Ou a maior parte dos estados, porque o que vai haver vai ser uma espécie de recrutamento aí, né,
de soldados. Então, por exemplo, você vai ter o recrutamento quase obrigatório aí, né, no caso, nos outros estados para lutar lá na Guerra dos Farrapos, né? Então, quer dizer, a ideia do governo central, né, era formar um exército aí capaz de derrotar essa revolução, né, que já se arrasta aí por mais de 10 anos. Isso só viria a ocorrer lá em 1845, já depois da chegada do Dom Pedro II ao trono do Brasil. E o Dom Pedro, então, ele resolve, né, vamos dizer assim, né, garante aos revoltosos a anistia, né, quer dizer, eles são perdoados, né, dívidas, né, que foram contraídas durante o processo passam a ser pagas pelo Império, né, e os revoltosos lá ganham o direito de eleger o presidente da província. Então é uma revolta que, de certa forma, foi muito bem sucedida, apesar né, da repressão que ocorre aí até 1840. E aí também, né, o Dom Pedro queria ganhar a lealdade, né, e vamos dizer assim, a amizade dessa elite, que era uma elite importante, a elite produtora de charque, e, claro, né, se fortalecer. Então, essas medidas não foram dadas por acaso, né? O Dom Pedro ele visava ali fortalecer o seu poder, fortalecer a sua imagem, se aliando, né, buscando alianças aí nos diversos interesses que as elites locais, né, das diversas províncias do Brasil possuíam, tá? Então aqui a gente tem dois desses movimentos, né, como eu falei. Então tá aqui, né, uma representação aí da Revolução Farroupilha, né, que é a bandeira, né, que seria a bandeira lá da República Rio-Grandense, né? Você vai ter aí essa luta, né, desses estanceiros gaúchos. Então é isso, né? De forma mais rápida, né, para a gente poder entender quem são quais são essas revoltas, né, como elas funcionam. E aí, na próxima aula, a gente vai comentar mais sobre a Sabinada e também sobre a Balaiada, que são revoltas regenciais também de grande importância, que vão demonstrar, né, claro, e é isso assim, no conjunto, todas essas revoltas demonstravam ali a urgência de se estabelecer um regime centralizado, né, nas mãos de uma figura legítima e uma figura forte, no caso, inclusive, é isso que vai apressar, entre aspas, a coroação de Dom Pedro II. Então, Dom Pedro II ele é coroado em 1840, quando ele ainda tinha 14 anos, né, justamente em decorrência de todos esses movimentos ocorrendo ali, dá para ver que são quase simultâneos, né? Então você tem ali a cabanagem acontecendo lá no norte e a revolta dos farrapos ocorrendo no sul ao mesmo tempo, né? Então você vai ter vários movimentos aí consecutivos a partir de 1934 e 35, então 35, 36, 37 você vai ter vários movimentos eclodindo em locais diferentes do Brasil, e aí isso vai trazer um caráter de urgência para a coroação de Dom Pedro II, né, que vai ser coroado lá em 1840, quando ele, né, tinha 14 anos, né, no chamado golpe da maioridade, né? Então a galera adiantou a maioridade do Dom Pedro justamente para que ele chegasse ao poder antes que outras revoltas e mais revoltas pudessem levar a uma fragmentação do território, a uma descentralização muito grande e uma esfacelação do império, né, sei lá, num conjunto de repúblicas independentes, tá? Então, pessoal, é isso, né? Façam a leitura, anotem o que está aqui no vídeo, né? Muita coisa não está lá no livro de vocês. Dúvidas que tenham surgido aqui durante a aula, mandem para mim no Google Class, vou responder assim que possível, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.